Milionário humilha jovem negra em mercado pela roupa dela, mas depois se arrepende pela manifestação popular. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. O calor abrasador de janeiro castigava o centro de São Paulo naquela tarde de sábado. Raios de sol refletiam no asfalto enquanto pedestres buscavam qualquer sombra disponível, caminhando apressados entre os prédios históricos e modernos que compunham o centro comercial. Em meio ao vai-vem das pessoas, destacava-se Carolina Santos, uma jovem negra de 23 anos, estudante de Direito da USP, que havia economizado durante meses para comprar os livros necessários para o próximo semestre. Seu cabelo crespo natural estava preso em um coque alto, complementando o visual despretensioso que incluía uma camiseta de banda, shorts jeans e chinelos. Apesar da simplicidade do traje, Carolina exalava uma dignidade natural que vinha de sua postura ereta e do olhar confiante, herança dos ensinamentos de sua avó materna que a criará sozinha na periferia de Heliópolis. Carolina havia planejado comprar apenas o essencial para a semana no Mercado Municipal Central, aquele tradicional ponto de encontro cultural e gastronômico da capital paulista. Os corredores do mercado estavam particularmente movimentados, com turistas e paulistanos misturando-se entre as bancas coloridas de frutas exóticas, especiarias aromáticas e os famosos sanduíches de mortadela. O aroma peculiar do lugar, uma mistura de café fresco, frutas maduras e iguarias diversas, sempre trazia um sorriso ao rosto de Carolina, que considerava aquele um dos lugares mais autênticos da cidade. Havia algo mágico na democratização daquele espaço, onde pessoas de todas as classes sociais, cores e credos se encontravam para celebrar algo tão universal quanto a comida brasileira, pensava ela enquanto observava a diversidade de pessoas circulando pelo local histórico. Em um dos corredores mais nobres do mercado, onde lojas de vinhos importados e queijos finos atraíam uma clientela específica, caminhava Augusto Mendonça, 62 anos, empresário do setor imobiliário e dono de uma das maiores construtoras do país. Vestindo um terno italiano impecavelmente cortado e sapatos de couro português que custavam o equivalente a 3 meses de aluguel de Carolina, Augusto examinava garrafas de vinho com a atenção de um especialista, enquanto seu assistente pessoal anotava meticulosamente suas escolhas para um jantar beneficente que ofereceria naquele final de semana. Para Augusto, aquelas aparições públicas em estabelecimentos tradicionais como o mercado municipal eram também uma forma de manter sua imagem associada às tradições paulistanas, algo importante para seus negócios que frequentemente envolviam remodelações de áreas históricas e, consequentemente, gerava controvérsias entre preservacionistas e progressistas na cidade. O destino cruzou os caminhos daquelas duas pessoas tão diferentes quando Carolina, distraída observando uma banca de frutas exóticas, esbarrou no assistente de Augusto, derrubando acidentalmente uma garrafa de vinho premiado que ele acabará de selecionar. O barulho do vidro se estilhaçando atraiu olhares curiosos, enquanto o líquido rubro se espalhava pelo piso de granito, formando uma poça que parecia aumentar a cada segundo. Carolina imediatamente se abaixou, tentando conter o estrago com os poucos guardanapos que conseguiu tirar da bolsa, enquanto se desculpava profusamente. O assistente, visivelmente irritado, já começava a calcular o prejuízo quando Augusto se aproximou com passos firmes e expressão severa, claramente perturbado pela interrupção em sua seleção meticulosa de vinhos para o evento beneficente que seria manchete nas colunas sociais no domingo seguinte. Você tem noção do que acabou de fazer, menina? A voz grave de Augusto ressoou pelo corredor, silenciando conversas próximas. Esta garrafa custa mais do que você provavelmente ganha em um mês. Carolina sentiu o rosto queimar com a humilhação pública, especialmente ao perceber que várias pessoas haviam parado para observar a cena. Ela se levantou lentamente, ainda segurando os guardanapos encharcados de vinho tinto que mais pareciam trapos ensanguentados em suas mãos trêmulas. As palavras de Augusto não haviam sido apenas grosseiras, mas carregavam um tom de superioridade que deixava implícito seu julgamento sobre ela, baseado unicamente em sua aparência. Posso pagar pelo vinho,
senhor, respondeu Carolina com a voz embargada mais firme, mantendo o olhar fixo nos olhos do empresário, recusando-se a baixar a cabeça apesar da vergonha que sentia crescer dentro dela como uma onda sufocante. A situação rapidamente escalou quando Augusto, irritado com o que interpretou como insolência, continuou seu discurso humilhante, agora em tom mais alto. Pagar? Com que dinheiro? Olhe para você. Não deveria estar em um lugar como este vestida desse jeito, parece que acabou de sair da favela. As palavras cortantes provocaram murmúrios de indignação entre os espectadores, mas ninguém interveio imediatamente. Carolina sentiu as lágrimas brotarem, mas as conteve com toda a força que possuía, recorrendo à resiliência que a vida lhe ensinara desde cedo. O comentário não apenas diminuía sua dignidade pessoal, mas atacava sua origem e identidade, atingindo um ponto sensível da jovem que havia lutado tanto para conquistar seu espaço na universidade e na sociedade. Aquelas palavras traziam à tona todas as microagressões raciais que enfrentava diariamente, mas que raramente se manifestavam de forma tão explícita e cruel. Uma senhora que assistia a cena aproximou-se e colocou-se entre Carolina e Augusto, encarando o empresário com um olhar severo que destoava de sua aparência frágil de seus 70 e poucos anos. O senhor deveria se envergonhar, disse ela com voz calma, porém firme. Este mercado sempre foi um espaço para todos os brasileiros, não apenas para quem pode comprar vinhos importados. Outras vozes começaram a se manifestar em apoio à jovem, criando um coro de indignação que crescia a cada segundo. Entre os manifestantes estava Robson Silva, um jornalista freelancer que imediatamente reconheceu Augusto Mendonça e começou a filmar discretamente o desenrolar da situação com seu celular. O vídeo captava não apenas as palavras ofensivas do empresário, mas também a dignidade com que Carolina enfrentava a situação, tornando-se um contraste poderoso que logo chamaria a atenção de milhares de brasileiros. O assistente de Augusto, percebendo o potencial desastre de relações públicas que se formava, tentou afastar seu chefe do local, sussurrando urgentemente sobre os riscos à sua imagem. Porém, o empresário, acostumado a impor sua vontade e raramente contrariado, ignorou os conselhos e continuou sua demonstração de arrogância, agora também dirigindo comentários depreciativos aos demais presentes que ousavam criticá-lo. Vocês não sabem quem eu sou, vociferou ele, ajustando os punhos da camisa como se preparando para uma batalha verbal. Construí metade dos prédios onde vocês trabalham e posso fazer muito mais do que derrubar uma simples garrafa de vinho. A ameaça velada apenas intensificou a indignação coletiva, transformando o que era um incidente isolado em um símbolo de luta contra privilégios e preconceito, temas particularmente sensíveis na sociedade brasileira contemporânea. Carolina, recuperando completamente sua compostura, deu um passo à frente e encarou Augusto. Meu nome é Carolina Santos, sou estudante de Direito na USP e trabalho como assistente jurídica para pagar meus estudos, disse ela com voz clara e controlada. Nasci e cresci em Heliópolis, sim, e tenho muito orgulho disso. Não preciso me vestir de maneira específica para merecer respeito ou para frequentar um espaço público. As palavras dela, pronunciadas com dignidade impressionante diante da pressão, provocaram uma onda de aplausos espontâneos dos espectadores. O contraste entre a postura digna da jovem e a arrogância do empresário estava estabelecido de forma dramática, criando uma narrativa visual poderosa que Robson capturava habilmente em seu vídeo, já pensando nas manchetes que aquela história geraria nos próximos dias. A gerente do mercado finalmente chegou ao local, tentando mediar a situação que já ameaçava sair de controle. Após ouvir relatos dos presentes, dirigiu-se a Augusto com firmeza profissional. Senhor Mendonça, respeitamos todos os nossos clientes, mas não podemos permitir esse tipo de comportamento em nossas dependências. O mercado municipal é patrimônio de todos os paulistanos, independentemente de sua condição social ou aparência. As palavras da gerente, uma mulher de meia idade com o crachá identificando-a como Dona Márcia, foram recebidas com aprovação pela pequena multidão que se formara. Augusto, percebendo tardiamente que havia cruzado uma linha e que a situação poderia afetar seus negócios, especialmente com um jornalista filmando tudo, ensaiou um pedido de desculpas superficial.
oferecendo pagar um café para Carolina como forma de compensação pelo mal-entendido, termo que usou para minimizar suas próprias ações discriminatórias. O oferecimento de Augusto, longe de amenizar a situação, soou como mais uma ofensa aos presentes. Carolina recusou educadamente a proposta e, reunindo seus pertences, preparou-se para deixar o local com a dignidade intacta. Não preciso de seu café, Sr. Mendonça. O que todas as pessoas precisam é de respeito, algo que aparentemente todo o seu dinheiro não foi capaz de lhe ensinar. Com essas palavras finais, Carolina virou-se para sair, acompanhada por aplausos discretos dos espectadores que haviam testemunhado sua resistência pacífica mais firme diante da discriminação. Enquanto ela se afastava, Robson aproximou-se discretamente e lhe entregou seu cartão. Posso contar sua história? Acho que muitas pessoas precisam ouvi-la, sussurrou ele. Carolina hesitou por um momento, refletindo sobre as possíveis consequências de expor-se publicamente, mas finalmente assentiu, compreendendo que aquele incidente ultrapassava sua experiência pessoal e tocava em questões sociais mais amplas que mereciam debate. Naquela mesma noite, o vídeo do confronto no mercado municipal viralizou nas redes sociais, primeiro em grupos locais de São Paulo e rapidamente espalhando-se por todo o Brasil. A hashtag Respeito Não Se Combina começou a trending topic nacional, com milhares de pessoas compartilhando suas próprias experiências de discriminação em espaços públicos. O nome de Augusto Mendonça, antes associado principalmente a empreendimentos luxuosos e eventos beneficentes estrategicamente fotografados, agora estava ligado a um dos episódios mais comentados de racismo e elitismo daquele ano. Comentaristas sociais, influenciadores digitais e até mesmo políticos manifestaram-se sobre o caso, transformando o incidente aparentemente trivial em um debate nacional sobre privilégio, racismo estrutural e o direito de todos os cidadãos de ocuparem espaços públicos independentemente de sua origem ou aparência. Para Carolina, que assistia à repercussão com uma mistura de surpresa e apreensão, estava claro que sua vida havia mudado para sempre naquela tarde quente de sábado no mercado municipal de São Paulo. Na manhã seguinte, Carolina acordou com seu celular vibrando incessantemente sobre a mesa de cabeceira do pequeno apartamento que dividia com duas colegas na Vila Mariana. Dezenas de notificações de redes sociais e mensagens de números desconhecidos inundavam a tela, junto com ligações perdidas de amigos e familiares. Esfregando os olhos sonolentos, a jovem sentou-se na cama e começou a navegar pelo mar de informações que havia se formado durante a noite. O vídeo do confronto no mercado municipal havia sido visto mais de 2 milhões de vezes nas últimas 12 horas, sendo compartilhado por celebridades, políticos e influenciadores com comentários indignados sobre o comportamento do empresário. A hashtag Respeito Não Se Combina agora era acompanhada por hashtag Carolina Guerreira e hashtag Boicote Augusto Mendonça, demonstrando o impacto emocional que aquele incidente havia causado em um país com feridas históricas de desigualdade e racismo ainda tão abertas. Uma mensagem em particular chamou a atenção de Carolina, era a de Robson, o jornalista que havia filmado o incidente. O vídeo está em toda parte. Diversos veículos de comunicação estão tentando te contatar. Se precisar de orientação sobre como lidar com a imprensa, posso ajudar. Esta pode ser uma oportunidade para transformarmos um momento terrível em algo educativo para a sociedade. Carolina mordeu o lábio enquanto ponderava a proposta, sentindo o peso da responsabilidade que agora carregava involuntariamente. Sua avó sempre lhe ensinara que cada pessoa tem o dever de fazer a diferença quando a oportunidade surge, mas ela nunca imaginou que sua chance viria de forma tão pública e inesperada. Após alguns minutos de reflexão, respondeu aceitando a ajuda do jornalista para navegar naquele território desconhecido que era a exposição midiática, sem ainda ter plena consciência de como aquela decisão alteraria profundamente o curso de sua vida nas semanas seguintes. Enquanto isso, no luxuoso apartamento triplex no Jardim Europa, Augusto Mendonça enfrentava sua própria tempestade. Seu telefone também não parava de tocar, mas com uma natureza muito diferente de chamadas, eram sócios preocupados, clientes questionando contratos em andamento e, principalmente, sua equipe de relações públicas em pânico tentando conter os danos à sua imagem. Sentado em sua poltrona de couro italiano,
Com vista panorâmica para o esquiline paulistano, o empresário assistia, incrédulo, à repercussão do que considerava um simples episódio de irritação momentânea. Como isso pode estar acontecendo comigo? Murmurava repetidamente enquanto passava as mãos pelos cabelos grisalhos perfeitamente aparados. Em seus quase 40 anos de carreira, Augusto havia enfrentado crises financeiras, escândalos de corrupção envolvendo concorrentes e até mesmo acusações de danos ambientais que sempre conseguiu contornar com sua influência e poder econômico. Mas nunca havia sido alvo de tamanha indignação pública por algo que considerava tão trivial quanto repreender alguém que havia quebrado uma garrafa cara. A reunião de emergência convocada por Augusto em sua cobertura reuniu seus principais assessores, advogados e especialistas em gestão de crise. A sala de reuniões, decorada com obras de arte assinadas por renomados artistas brasileiros, estava silenciosa enquanto todos aguardavam as instruções do chefe, claramente perturbado com a situação. "Quero que esse vídeo seja removido da internet imediatamente", ordenou ele, batendo o punho na mesa de reuniões de madeira maciça importada. Ricardo Gomes, o advogado-chefe da construtora e amigo pessoal de Augusto há décadas, pigarreou desconfortavelmente antes de responder. "Não é tão simples assim, Augusto. O vídeo já foi replicado milhares de vezes, está em todas as plataformas. Tentar removê-lo agora só chamaria mais atenção e poderia ser interpretado como censura, piorando ainda mais a situação." Augusto encarou o advogado com uma mistura de incredulidade e frustração, incapaz de aceitar que algo havia finalmente escapado ao seu controle. A coordenadora de relações públicas da construtora, Denise Almeida, uma mulher de 40 e poucos anos que mantinha a compostura mesmo nas situações mais difíceis, apresentou os primeiros relatórios de danos. 3 grandes investidores já sinalizaram preocupação com a associação de suas marcas à nossa empresa. O projeto do novo shopping center na Zona Leste está recebendo críticas nas audiências públicas, com moradores mencionando explicitamente o incidente do mercado. As ações da empresa caíram 4 pontos percentuais apenas nesta manhã. Cada palavra de Denise parecia atingir Augusto como um golpe físico, fazendo-o perceber gradualmente que aquele pequeno incidente estava ameaçando o império que construíra com tanta dedicação ao longo de décadas. Pela primeira vez em muito tempo, o empresário sentiu algo que raramente experimentava, medo genuíno do futuro incerto que agora se desenhava diante dele. Naquela mesma manhã, Carolina aceitou conceder sua primeira entrevista, acompanhada por Robson, para um importante portal de notícias. Sentada no modesto sofá de seu apartamento, vestindo uma simples camiseta com os dizeres "Meu corpo, minhas regras", ela falava com uma eloquência que impressionou até mesmo o experiente repórter que conduzia a entrevista. "O que aconteceu comigo ontem não é um caso isolado. É o reflexo de um Brasil que ainda normaliza a discriminação e o preconceito. Quantas Carolinas são humilhadas diariamente sem que haja uma câmera para registrar?" As palavras dela, pronunciadas sem agressividade mas com convicção inabalável, ressoavam perfeitamente com o sentimento de milhões de brasileiros que viam naquela jovem estudante um símbolo de resistência contra privilégios históricos. Ao ser questionada sobre possíveis processos judiciais contra Augusto, Carolina surpreendeu a todos com sua resposta. "Não quero dinheiro dele. Quero educação. Quero que ele e outros como ele aprendam que respeito não é algo opcional, é um direito fundamental de todo ser humano." A entrevista de Carolina viralizou quase tão rapidamente quanto o vídeo original, gerando uma nova onda de compartilhamentos e debates nas redes sociais e programas de TV. Comentaristas políticos, sociólogos e especialistas em direitos humanos analisavam cada detalhe do caso, transformando-o em um estudo sobre as complexas relações raciais e socioeconômicas do Brasil contemporâneo. Em meio a essa tempestade midiática, Carolina recebeu um telefonema inesperado de doutora Helena Borges, renomada advogada especializada em direitos civis, que se ofereceu para representá-la pro bono em qualquer ação legal que desejasse mover contra Augusto Mendonça. "Seu caso transcende a situação individual, Carolina. É uma oportunidade para estabelecermos precedentes importantes na nossa jurisprudência sobre discriminação racial e social", explicou a advogada com paixão evidente na voz.
Carolina sentiu-se simultaneamente honrada e sobrecarregada com a magnitude que aquele simples incidente havia assumido, questionando-se se estava preparada para carregar o peso de um símbolo de luta social que agora lhe era atribuído. Enquanto a popularidade de Carolina crescia nas redes sociais, Augusto enfrentava o lado oposto da mesma moeda, o cancelamento público. Diversas empresas que mantinham parcerias com sua construtora começaram a se distanciar publicamente, eventos beneficentes cancelaram seu nome da lista de convidados e até mesmo antigos amigos evitavam ser vistos em sua companhia. O jantar beneficente que havia planejado meticulosamente, inclusive com um vinho que Carolina derrubara acidentalmente, foi adiado indefinidamente depois que metade dos convidados confirmados cancelaram suas presenças. Em uma tentativa desesperada de conter os danos, a equipe de relações públicas de Augusto redigiu uma nota oficial de desculpas, publicada em todos os canais oficiais da construtora. Reconheço que minhas palavras foram inadequadas e peço sinceras desculpas à senhorita Carolina Santos e a todos que se sentiram ofendidos. Esse comportamento não reflete os valores que a construtora Mendonça defende. A nota, claramente redigida por profissionais e assinada por Augusto, soava genérica e protocolar, sendo rapidamente interpretada pelo público como uma tentativa superficial de salvar sua reputação em vez de um genuíno arrependimento. A escalada do conflito atingiu um novo patamar quando o Dr. Helena Borges, representando Carolina, entrou com uma ação civil contra Augusto Mendonça por danos morais e discriminação racial. O valor pedido como indenização, porém, surpreendeu a todos. Em vez de uma quantia em dinheiro para Carolina, a petição exigia que Augusto financiasse integralmente um programa de bolsas de estudo para jovens negros da periferia em cursos de direito, além de custear a construção de uma biblioteca comunitária em Heliópolis que levaria o nome da avó de Carolina. Não queremos que ele apenas pague por seu erro. Queremos transformar esse momento negativo em algo construtivo para a comunidade, explicou o Dr. Helena em entrevista coletiva nos degraus do Fórum Central de São Paulo, com Carolina ao seu lado exibindo uma postura serena, mas determinada. A estratégia jurídica inovadora gerou amplo debate entre especialistas e conquistou ainda mais apoio popular para a causa da jovem estudante, que agora era convidada para palestras sobre racismo estrutural e resistência civil em universidades e eventos por todo o país. O impacto financeiro sobre os negócios de Augusto tornava-se cada vez mais evidente à medida que a semana avançava. Um importante projeto de revitalização urbana que seria realizado em parceria com a Prefeitura de São Paulo foi suspenso indefinidamente após manifestações públicas de moradores e ativistas sociais. Investidores estrangeiros que planejavam aportar capital em seus novos empreendimentos solicitaram reuniões de emergência para reconsiderar os termos dos contratos, claramente preocupados com a associação de suas marcas à controvérsia. Durante uma tensa reunião com o conselho diretor de sua empresa, Augusto finalmente compreendeu a gravidade da situação quando seu próprio filho, Fernando Mendonça, vice-presidente da construtora, sugeriu que o pai se afastasse temporariamente da presidência. Você construiu isso tudo, pai, mas agora está colocando em risco o futuro de todos nós. Precisamos de tempo para reconstruir nossa imagem. As palavras do filho, pronunciadas com evidente dor, mas também com a firmeza necessária ao momento, provocaram em Augusto uma profunda reflexão sobre como seu comportamento impulsivo havia comprometido não apenas sua reputação pessoal, mas também o legado que pretendia deixar para as futuras gerações. Em meio ao turbilhão midiático, surgiu um aliado inesperado para Carolina, Maria Luísa Mendonça, ex-esposa de Augusto e acionista minoritária da construtora. Impressionada com a dignidade e inteligência demonstradas pela jovem nas entrevistas, Maria Luísa solicitou um encontro privado, longe dos holofotes da imprensa. O encontro aconteceu em uma cafeteria discreta no bairro de Pinheiros, onde a elegante senhora de 60 anos compartilhou com Carolina suas próprias experiências durante os 20 anos de casamento com Augusto. Ele nem sempre foi assim. O poder e o dinheiro o transformaram gradualmente, afastando-o da realidade da maioria dos brasileiros, confidenciou Maria Luísa enquanto mexia distraidamente seu chá de jasmim. Talvez esse episódio seja exatamente o que ele precisava para redescobrir os valores que deixou para trás em sua obsessão por sucesso e status. Carolina ouviu atentamente,
percebendo que por trás do conflito público existiam pessoas reais com histórias complexas, o que apenas aumentava seu compromisso de transformar aquela situação em algo construtivo para todos os envolvidos, incluindo o próprio Augusto. A pressão sobre Augusto intensificou-se quando funcionários de sua própria empresa começaram a usar broches com a hashtag #respeito não se combina, demonstrando solidariedade à causa de Carolina. Em uma impressionante demonstração de coragem, Gabriela Santana, uma jovem arquiteta negra que trabalhava no departamento de projetos da construtora há 3 anos, organizou um abaixo-assinado interno exigindo mudanças nas políticas de diversidade e inclusão da empresa. Não podemos simplesmente fingir que o problema está apenas no comportamento individual do Sr. Mendonça. Precisamos reconhecer que existe um problema estrutural que precisa ser enfrentado, declarou Gabriela durante uma reunião geral, recebendo apoio silencioso mas significativo de muitos colegas. O movimento interno pegou a diretoria de surpresa, evidenciando que a crise havia se infiltrado profundamente no próprio tecido organizacional da construtora, minando a confiança e orgulho dos funcionários que antes se vangloriavam de trabalhar para uma das empresas mais prestigiadas do setor imobiliário brasileiro. 2 semanas após o incidente no mercado municipal, Augusto finalmente aceitou a sugestão de seu filho e anunciou seu afastamento temporário da presidência da construtora. Em um comunicado oficial, admitiu ter cometido um erro grave e informou que usaria esse período para refletir e buscar crescimento pessoal. Nos bastidores, porém, seu verdadeiro plano era esperar que a tempestade midiática se acalmasse para então retornar discretamente às suas atividades. O que ele não esperava era que seu caso seria usado como exemplo em universidades, tornando-se um estudo sobre comunicação corporativa em tempos de crise e responsabilidade social e empresarial. Professores de ética empresarial em todo o país incluíam o caso Mendonça em seus currículos, analisando como a arrogância e o distanciamento da realidade social podiam destruir rapidamente reputações construídas ao longo de décadas. O nome de Augusto, que antes figurava em listas de empresários mais admirados do país, agora aparecia em artigos acadêmicos sobre privilégio e preconceito estrutural, um legado bem diferente do que ele havia planejado para si mesmo. Para Carolina, as 2 semanas seguintes ao incidente foram transformadoras em múltiplos níveis. Da jovem tímida que estudava discretamente na biblioteca da faculdade, ela se viu catapultada ao status de símbolo nacional de resistência ao preconceito. Convites para entrevistas, palestras e até mesmo propostas de livros sobre sua experiência chegavam diariamente. Embora sentisse o peso da responsabilidade e ocasionalmente ansiedade pela exposição pública, Carolina encontrava força na convicção de que estava representando não apenas a si mesma, mas milhares de jovens negros e periféricos que enfrentavam situações semelhantes diariamente sem a mesma oportunidade de serem ouvidos. Em uma conversa particularmente emocionante com sua avó pelo telefone, a repercussão do incidente entre Carolina e Augusto Mendonça se intensificava a cada dia. O caso se tornará um símbolo nacional de luta contra o racismo e a desigualdade social. Milhares de pessoas ocupavam as ruas exigindo justiça, enquanto a imprensa cobria cada novo desdobramento. Redes sociais explodiam com mensagens de apoio à jovem estudante de direito, e hashtags como #Justiça para Carolina e #Boicote Mendonça ganhavam força. Empresas começavam a cortar laços com o empresário, temendo que a polêmica prejudicasse seus negócios. No meio do furacão midiático, Carolina se via pressionada de todos os lados. Universidades a convidavam para palestras, grupos ativistas queriam sua presença em manifestações, e jornalistas disputavam entrevistas exclusivas. Até políticos tentavam se associar à sua imagem, mas ela sabia que muitos estavam ali apenas por conveniência. Sua rotina, antes centrada nos estudos e no trabalho, agora era uma sucessão de compromissos que mal lhe permitiam respirar. Robson Silva, o jornalista que gravara o vídeo, tornou-se um aliado importante. Ele ajudava Carolina a filtrar os convites e planejar os próximos passos. Você percebe que isso não é mais sobre você, não é? Perguntou em um encontro na USP. Você virou um símbolo de algo muito maior. As pessoas estão depositando esperança em você. Carolina suspirou,
sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Eu nunca quis isso. Nunca pedi para ser um símbolo. Mas, se minha voz pode fazer a diferença, então não vou me calar. Ela sabia que precisava se manter firme, pois sua luta representava milhares de pessoas que enfrentavam discriminação diariamente sem câmeras por perto. Enquanto Carolina se fortalecia, Augusto Mendonça desmoronava. A construtora Mendonça sofria perdas diárias, investidores se afastavam e contratos eram cancelados. Protestos tomavam conta das proximidades de seu escritório, e funcionários pressionavam por mudanças internas. Sua imagem, antes associada a luxuosos empreendimentos, agora estava atrelada ao preconceito e à arrogância. Precisamos de uma estratégia urgente, disse Denise Almeida, sua assessora de crise. Se você não agir agora, sua reputação nunca se recuperará. Sugiro um pronunciamento público, algo que demonstre arrependimento real. Augusto bufou, passando as mãos pelo rosto exausto. Já publiquei nota oficial, me afastei da presidência e ainda assim continuam me atacando. O que mais querem de mim? Denise cruzou os braços. Querem humildade. Querem que você reconheça seus erros, e não apenas tente contornar a crise. Se continuar nessa postura, será engolido vivo pelo escândalo. Pela primeira vez em sua vida, Augusto se viu sem saída. A arrogância que sempre lhe garantiu controle agora era sua maior inimiga. Ele precisava mudar, não apenas para salvar seus negócios, mas para evitar o colapso total de sua reputação. Então, tomou uma decisão inesperada. Na manhã seguinte, acompanhado de sua equipe, Augusto foi ao campus da USP. O burburinho foi instantâneo. Estudantes o reconheceram e celulares foram erguidos para gravar cada movimento. Robson, surpreso, apontou para a entrada. Você não vai acreditar em quem acabou de chegar. Carolina seguiu seu olhar e seu estômago se revirou ao ver Augusto ali. O empresário caminhou em direção ao palco onde Carolina discursava sobre justiça social. O silêncio tomou conta do ambiente. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, sua voz afiada como uma lâmina. Augusto olhou ao redor, sentindo os olhares de repulsa cravados nele. Vim para ouvir. Vim para entender. Sua voz tremia levemente, algo inédito para quem sempre esteve no controle. Mas Carolina não se deixaria enganar tão facilmente. O público prendeu a respiração. Seria uma tentativa genuína de redenção ou apenas mais uma jogada desesperada para salvar sua imagem? Carolina fixou os olhos no homem que a humilhara e soube que ainda havia muito por vir. Dessa vez, porém, seria ela quem ditaria as regras do jogo.